Glória a Deus. Vamos passar para o momento da palavra. Que hoje a escolhida da noite é a irmã Alessandra, preciosa do Senhor, preciosa para a igreja, preciosa para o meu coração, ela sabe. Já até vontade. Deus é fiel. Louvado seja Deus. Estenda sua mão para cá, irmãos. Pai, nós queremos bendizer o teu nome, exaltar o Senhor por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz através da vida da tua filha. Te peço que nesta noite o Senhor, meu Pai, use a Alessandra poderosamente para ministrar em nossos corações. Que tudo aquilo que o Senhor já falou com a sua filha não fique retido. E que não haja nada que atrapalhe, que venhamos entender, compreender e viver aquilo que o Senhor tem preparado com esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É uma honra e um privilégio estar aqui com os irmãos, viu? É um prazer mesmo estar aqui, porque o Senhor é poderoso, Ele faz sinais, maravilhas e prodígios e nunca nos desampara. Esse Deus não nos desampara. E aí, irmãos, como aqueles numerozinhos ali correm muito rápido, eu quero pedir a vocês, só em reverência à palavra, a gente tem esse hábito, né? Levantar. E eu quero fazer menção à palavra que está lá em Deuteronômio, no capítulo 34, e o versículo é o 8. E fala assim: e os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto, do luto de Moisés se cumpriram. Podeis assentar. Moisés faleceu, um homem de Deus, servo do Deus vivo, e o povo pranteou. E o povo ficou a pensar, e o povo ficou a desejar o cumprimento da palavra, da promessa na vida deles. E aí, o nosso Deus, como é bom, como é poderoso, e vocês sabem de todas as promessas que Ele tem, todos vocês têm promessas, todos nós temos, mas em algumas vezes vem alguma situação que tenta nos abalar, que tenta nos desestimular. E assim também foi com Josué. Josué foi aquele que veio depois de Moisés e que prosseguiu a história, a caminhada daquele povo. Mas sabe por que eu falo que Josué parou? Ele pranteou, como aqui fala. Ele recebeu a imposição de mãos sobre ele, desceu a sabedoria, mas houve aquele momento que ele parou por um instante. Porque quando você abre a palavra de Deus, lá no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 2, o Senhor fala: levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O próprio Deus pediu para Josué se posicionar. E se o próprio Deus pediu para se ele se levantar, se colocar sobre os pés, ele não estava nessa posição. Ele poderia estar deitado, ele poderia estar sentado, mas isso quer dizer o nosso coração. O coração dele naquele momento, naquela circunstância, naquele instante, naquele período, estava abatido. Mas o Senhor o deu uma ordem para se levantar, para se posicionar, porque Deus tinha feito uma promessa para aquele povo. Quem é que tem promessa aqui, irmãos? Eu tenho promessa que Deus me fez há 20 anos atrás. E eu sei que elas vão se cumprir. Aliás, eu tenho promessa que Deus me fez há 21 anos atrás. E sábado agora ela vai se cumprir.
eu estou levando o meu primeiro sobrinho ao altar do Senhor. Meu sobrinho de 21 anos, servo do Deus vivo, esperou. Deus providenciou uma namorada, serva do Deus vivo. E dia 24 agora, eles vão se apresentar no altar do Senhor e receber a promessa de Deus. Sabe por que eu conto isso? Porque é um povo de Deus, o povo de Israel, caminhando. Deus livrou-os do Egito, como Deus livrou todos vocês de alguma situação, como Deus também já me livrou. Mas nós continuamos marchando. Porque, Helena, tu não tem promessa? Os outros aqui, todos vocês não têm promessa? Então a gente tem que prosseguir essa caminhada, sabe? Então a gente tem que se levantar, tem que se posicionar, não tem que ficar abatido, não, irmãos. Porque aqui fala, como nós lemos, prantearam, houve um dia de luto. Quem aqui já passou por esse dia de luto? Acho que muitos aqui já passaram, né? Então a gente não pode parar. Quem já viveu um dia de luto sabe que você pranteia, que você se abala. Mas, irmãos, qual tem sido o seu dia de luto hoje, eu te pergunto? Não sei. Às vezes uma porta de emprego que se fechou, às vezes uma enfermidade que se instalou. Às vezes você quer viver algo sobrenatural de Deus e essas coisas ainda não se cumpriram. Epa, você não vai desistir não. Porque Deus hoje abriu as portas para te dizer, levanta e te posiciona. Sabe? E ele continua falando no versículo 5. Olha, irmão, Deus falou para Josué uma coisa. Ninguém se susterá diante de ti. Sabe o que ele está dizendo? Alessandra, sabe o que eu quero te dizer, minha filha? Se você se posicionar, se você se levantar hoje, se você colocar na brecha daquilo que eu tenho para você, pode vir o que vier, nada vai te paralisar. Nada vai te paralisar. E eu vou provar isso aqui para vocês, na palavra. Porque essa palavra é poderosa e todo dia ela renova a nossa fé. E ele ainda continua falando. Assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Então, somente esforça-te e tenha bom ânimo. E como às vezes é difícil, não é, meus irmãos, se esforçar? Como às vezes é difícil ter bom ânimo, não é? Quando as situações de vício vêm nos abalar, quando o dinheiro falta, quando de repente a comida é pouca, quando de repente os seus sonhos, os seus projetos ainda não se realizaram, quando você de repente olha para o seu filho te pedindo um presente e você não tem, calma aí. Deus é o Deus da provisão, Deus é um Deus de justiça, sabe? Deus é um Deus que faz grandes coisas, Ele faz, e eu sei que vocês sabem, mas hoje Ele me trouxe aqui para lembrar a vocês dessas palavras. Sabe, para que todo aquilo que vem como uma mornidão, com uma intenção de desestimulá-los, caia por terra. E é um tempo propício, é um reinício, é o início de uma caminhada de um novo ano, de 2026. Deus não faz nada em vão, por isso Ele falou, recomeços que mudam destinos. Se você recomeçar, da forma como Deus vai te relembrar hoje, na orientação do poder de Deus, do Espírito Santo, Ele garante que o seu destino será mudado. Ele garante que aquilo que você está enxergando hoje, que é um fracasso, Ele te entrega a vitória. Mas Ele fala algo que você precisa começar a prestar atenção. Meus irmãos, disciplina é algo necessário para um crente. Porque a própria palavra está falando que não tem que se apartar da sua boca o livro dessa lei. E quando eu li isso daqui, não tem que se apartar da minha boca. Então, peraí, não é que se apartar da minha mente,
do meu coração, porque na minha mente, no meu coração, a palavra já está. Não tem que se apartar da minha boca o livro da lei, estas palavras. Então vocês precisam, dia e noite, declarar esta palavra com a boca de vocês. Vocês estão entendendo o que Deus está dando? A primeira estratégia para vocês vencerem neste ano de 2026? Uma estratégia que já está escrita há milhares de anos, há muitos anos. Mas por que às vezes a gente esquece? Mas hoje eu me levanto na autoridade do nome de Jesus Cristo e faço a minha primeira oração. Pai, na autoridade do nome de Jesus, o Senhor me deu hoje a oportunidade de estar com os meus irmãos aqui, Senhor Jesus, lembrando a Tua palavra. E eu me levanto agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo, e amarro todo princípio que os faz desmotivar a declarar e orar a palavra de manhã, a declarar e orar a palavra à noite. Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que vem contra, cai por terra hoje, porque nós nos levantamos. A Tua palavra garante que onde 2 ou 3 estão reunidos no Teu nome, o Senhor se faz presente. E o Teu poder, o Teu Espírito se faz presente. E assim será, declarado está em nome de Jesus. Porque assim fizermos, tomarmos cuidado de fazer tudo conforme o que está escrito nessa palavra, irmãos, Ele garante que o nosso caminho vai prosperar. Prudentemente nos conduzirá. Prosperar não é só ter dinheiro não, viu? Prosperar em tudo, em todas as áreas das vossas vidas. Às vezes você está com uma situação difícil no seu trabalho, Deus te garante vitória. Irmãos, e eu falo porque eu já vivi isso. Eu antes ouvia as pessoas testemunharem isso e eu achava estranho, mas eu vivi isso. Um dia para o outro, uma pessoa se levantou contra a minha vida no meu local de trabalho. E eu não entendi aquilo. E sabe o que eu fiz? Pai, quem me justifica é o Senhor. Eu não sei o que está acontecendo com essa vida. Eu não sei por que ela está se levantando. Mas, Pai, cumpra a sua palavra. Faz o que o Senhor deseja. Irmãos, mas era um ódio fora do comum. Sabe o que aconteceu? Meu Deus, ela ficou com tanto ódio, que de um dia para o outro ela pediu demissão. Ela largou tudo aquilo e saiu daquele lugar. Sabe por que eu estou querendo dizer isso? Porque meu coração reinou a paz do Deus vivo. E eu não desejei o mal para ela. Mas ela não quis ter a presença do Senhor. E ela se envolveu na maldade, no reino da maldade. E o próprio mal se virou contra ela. Quando a gente busca o Senhor, quando a gente se posiciona nele, Ele mesmo garante a vitória para a gente, em todos os sentidos. Mas sabe por que eu estou contando a história de Josué? Quem lembra aí, irmãos, quantas vitórias Josué teve? Eita, mas foi muitas, não foi? Irmãos, vamos lembrar uma aí? A passagem do Rio Jordão. Meu Deus, consegue imaginar? Nós aqui, ó, todos nós, o povo de Deus, passando o Rio Jordão. Deus já tinha feito sinais, maravilhas, aberto o mar vermelho. E ali o Senhor preparou todas as coisas. E levou aquele povo a também passar o Rio Jordão. Eles não ficaram paralisados. Vocês estão entendendo isso? O que você viveu ontem, você viveu ontem. Agora, o que você vai viver daqui por diante, são mais promessas sendo cumpridas na nossa vida. Nós precisamos prosseguir essa marcha. Nós precisamos continuar essa batalha, essa caminhada. E há um Rio Jordão que está na nossa frente. Deus abre hoje, em nome de Jesus, para todos nós passarmos. Mas sabe algo que me chamou a atenção aqui? Quando eu li essa passagem toda que
Eu vim lendo há um tempo atrás aí, mas hoje eu confesso que foi uma sessão da tarde maravilhosa e gostosa, viu? Porque quando você começa a ler a palavra que você vai, e você vai vendo todas essas palavras se cumprindo, e você vê aquelas guerras, tudo aquilo acontecendo, foi uma sessão da tarde maravilhosa que eu passei lá em casa hoje, sabe? E olha bem o que eu quero falar. Deus pediu para Josué para andar naquele arraial e primeiro pedir provisão de comida. Então, a gente tem que sempre buscar provisão do Senhor em todos os sentidos, porque Deus sabe a batalha que todos nós teremos que passar. E um corpo fraco, enfraquecido, às vezes não consegue pensar direito. Então, a provisão financeira virá sobre a vida de vocês. Não temam, não temam, porque eu já declaro e profetizo que todos vocês viverão o sobejar do Senhor na provisão financeira, em nome do Senhor Jesus. E aí, eles passaram aquele rio, aquela situação do Rio Jordão. Nada impediu a passagem deles ali. Mas também algo que me chamou a atenção foi que o Senhor colocou a arca do Senhor à frente. E houve um momento naquele rio que o Senhor deixou a arca com os sacerdotes e pediu o povo para continuar a passagem. Quando eu li essa parte, tocou muito no meu coração. Sempre a presença do nosso Deus. Constantemente, 24 horas, a presença do nosso Deus. A presença do nosso Deus. E ele venceu. Aquele povo passou aquele rio. E aí ele teria que vencer o quê, irmãos? Eles teriam que tomar posse do quê? Eles teriam que tomar posse de Jericó. Jericó. E sabe quando a gente vai lendo o que é interessante, que eu fiquei a pensar? Irmãos, aquele povo todo já estava atemorizado com Israel e com Josué. Vocês sabiam disso? Eles sabiam que aqueles ali eram um povo forte, um povo guerreiro. Como muitas vezes em circunstâncias que a gente vive, sabem que é um povo forte, que é um povo guerreiro. Mas eles estavam dentro de Jericó, dentro daquelas muralhas. Estavam com o coração já aguado, mas aquelas muralhas impediam daquele povo de tomar posse. Irmãos, e eu fico maravilhada que Deus faz milagres. Por isso que eu quero, em nome do Senhor Jesus, que vocês lembrem de todas essas passagens. Irmãos, o sobrenatural Deus faz para a gente. Sabe? Mas Deus tem estratégias. Por isso que a gente tem que andar todos os dias com Ele, o buscando. Porque a estratégia que Ele entregou para vencer Jericó já foi diferente para vencer Ai. Vocês estão entendendo? Então, meu irmão, a estratégia que Deus vai te fazer para vencer hoje vai ser diferente para você vencer amanhã. E você tem que estar atento a isso, sabe? E ali em Jericó, qual foi a estratégia que o Senhor deu? Quem lembra? Rodear a cidade, dar uma volta e depois dar 7 voltas, em silêncio, tocar as buzinas e no último dia, gritar. E o que aconteceu? As muralhas ruíram. Irmãos, uma estratégia divina, algo poderoso vindo do céu. Aquele povo que estava lá dentro já estava vencido, porque a própria palavra fala, mas havia uma muralha de proteção sobre eles, o qual impedia do povo de Deus de vencer aquela situação. E onde a nossa mão não entra, a de Deus entra. Pode ter certeza que onde a sua mão não alcança, a do Senhor entra. E Ele implodiu aquelas muralhas, vocês já ouviram várias vezes. E aquele povo ficou o quê?
posicionado, atento à voz do Senhor. Por que Deus falou? Na hora que eu der o grito, vocês vão gritar. E onde vocês estiverem, vocês vão entrar. Eles guerrearam. Aquele povo já estava vencido, irmãos. Já estava vencido, a batalha já era ganha. Mas algo me chamou a atenção ainda. Sabia que ali, naquele dia, quando aconteceu tudo isso, houve uma ordem do Senhor? Que todo aquele despojo, tudo aquilo ali ia para quem? Para o Senhor, as primícias. Aquele povo não ficou com nada. Será que eu estou errada? Eu entendi isso. Alguém que lê mais, que sabe. As primícias. Ser obediente nos dízimos e nas ofertas. E vocês vão entender por que eu estou contando isso. Porque vocês vão ver uma outra vitória. Que Deus entregou os despojos. Deus permitiu que aquele povo pegasse todo o gado. Tudo. Vocês estão me entendendo? Se você é fiel com o Senhor, se você ouve a palavra do Deus vivo, se você realmente é dizimista e ofertante, Ele providencia todas as coisas. Nada te falta, nada te falta. Você pode passar um momento apertado na sua vida, mas eu te garanto, irmãos, que virá o momento de você sobejar, de você ter para dar. E aí, o que aconteceu? Nessa vitória que Deus deu sobre Jericó, há uma parte da palavra que talvez eu possa me perder, porque é grande aqui. Deus fala que não tomai nada do anátema. Deus queria dizer o seguinte, que tudo que estava naquela terra era ir para o Senhor. Então, todo o ouro, toda a prata foi para o Senhor. E tudo o restante deveria ser dizimado. Ô, meu irmão, mas teve um desobediente nesse meio, vocês acreditam? Acã foi desobediente. Ele desobedeceu ao Senhor. E sabe o que aconteceu? Na outra guerra que teve, que era para tomar posse de Ai, não é isso, irmãos? Eu estou falando certo, não é? Que era para tomar Ai. Ainda perguntou, quantos vamos? Não, pode ir poucos, não precisa mandar todos os valentes não, que eles são poucos. Irmãos, houve morte no meio do povo de Deus. E Josué se entristeceu. E Josué foi para a presença do nosso Deus para poder entender o que estava acontecendo. E aí, simplesmente, o Senhor fala. Tomaram do anátema, furtaram, mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. E antes, sabe o que o Senhor fala para Josué, que estava prostrado? Aquilo que ele falou lá no capítulo 1. Levanta-te, porque está prostrado assim sobre o teu rosto? Então, na primeira dificuldade, na primeira situação que vem, ou seja, em qual momento for, você vai se prostrar? Levanta, povo de Deus. Levanta João, Maria Luísa, irmão Antônio, sabe, todos, levantem-se, Rosângela, Virgínia, sabe, Josué, todos vocês, Alessandra, levantem-se. Eu dou a vitória, eu faço, eu opero, eu trago a verdade. Se tiver algo em oculto, Deus revela. Vocês estão entendendo? Se você está na presença do Senhor, se você está buscando, se tem algo em oculto que está atrapalhando a sua bênção de chegar, Deus revela. Ele não deixa em oculto, Ele traz a verdade. Custe o que custar. E houve conserto. Houve conserto? Porque aquele povo andou de povo em povo, de pessoa em pessoa, até chegar em Acã. E Acã teve que confessar o seu pecado. Irmãos, com Deus não se brinca. Ele é o Deus que opera, faz sinais, maravilhas, mas com Deus não se brinca, não se zomba. Não se zomba. E aí, o que aconteceu? Deus deu a vitória. Deus deu a... Eu já passei 6 minutos, é isso? Tá. Deus deu a vitória, sabe?
Deus deu uma outra estratégia para vencer ali e tomar Ai. Deus fez uma emboscada. Engraçado, né? Para tomar Jericó, foi necessário fazer as caminhadas, e o próprio Deus implodiu. Já lá para tomar Ai, Deus fez uma emboscada. Sabe, colocou uma parte dos guerreiros na frente, sabe? E aí simplesmente o povo todo saiu da cidade, e ao sair da cidade, a outra parte dos guerreiros foram por trás e simplesmente tomaram a cidade e colocaram fogo. Eu presto atenção que Deus é um Deus de estratégia, é um Deus sábio, como vocês sabem, e que Ele age da forma como Ele quer. Mas Ele sempre garante a vitória. E como Ele agiu ontem, Ele não age hoje. Será que vocês estão entendendo isso? A forma como Ele te entregou a vitória ontem, Jamile, não vai ser a mesma forma que Ele vai te entregar a vitória de amanhã. Por isso a gente tem que estar na dependência dEle o tempo inteiro. Mas Ele entrega a vitória. Ele faz. E nada pode impedir. Irmãos, e sabe o que ainda acontece? Houve um povo, os gibeonitas, que simplesmente perceberam que o povo de Israel estava vencendo. E que não ia ter como resistir. Sabe o que eles fizeram? Entrou um espírito de engano nos gibeonitas. Simplesmente eles se colocaram como mendigos, vamos assim falar com a minha palavra. Eles vestiram roupas velhas, pegaram pães bolorentos, aquele lugar que leva o vinho mesmo, como é que era o nome? Os odres velhos, e se apresentaram perante os príncipes e Josué. E disseram que não faziam parte daquele povo, que não era dali, e que eles estavam ali como servos dele, que eles tivessem misericórdia, falando com a minha palavra, que eles queriam apenas servir, que eles tinham vindo de uma terra muito distante. Irmãos, e Josué não consultou ao Senhor. E o que aconteceu? Eles fizeram paz com aquele povo. E 3 dias depois, perceberam que aquele povo era um vizinho deles. E aí eu fiquei, meu pai, o espírito de engano entra mesmo, hein? Eu fiquei, meu Deus, o espírito de engano entra, se a gente não ficar vigilante. Mas também, Josué fez uma estratégia. Disse que eles, para o resto da vida, os serviriam. E eles ficaram ali somente os servindo. Eram rachadores de lenha e mais alguma coisa. Eles não prosperaram. Eles acabaram com a vida deles, no meu sentido. Sabe? Então, não adianta. O que eu quero te dizer para vocês? Que eu tomei para mim. Não adianta. Se alguém vier com espírito de engano, e o seu povo, nós, tendo um coração quebrantado e contrito diante dele, e se por acaso formos enganados, mesmo assim, Deus vai ruir com este povo, e Deus vai nos entregar a vitória. Foi assim que eu entendi, e que eu tomo posse. Porque em muitos dos momentos, irmãos, às vezes pela sua simplicidade, pela sua bonança, se você não vigiar, você pode, não estou falando cair no pecado, não. Você pode ser enganado. Mas Deus conhece a sinceridade do seu coração. E esse que tentou te enganar, o Senhor converte isso. Mas mesmo assim, vale a ressalva de que temos que ser simples como a pomba e prudentes como a serpente. É palavra bíblica. Sabe, Deus quer um povo completamente estruturado, sabe, na presença dEle, para também não ser enganado. E aí a gente sabe que Deus também deu uma outra vitória para o povo dEle, várias vitórias. E se eu continuar falando, eu que vou me deleitar aqui, porque a minha sessão da tarde foi maravilhosa, mas o relógio já só falta 1 minuto e 40. Com isso, o que eu quero aqui relembrar a todos vocês,
que o Senhor me relembrou. Recomeços podem mudar os nossos destinos. Sabe, como eu falei para vocês no início ali, Josué tinha que passar aquele povo, mas o coração dele ficou abalado. Mas ele tomou essa palavra de Deus para si. Ele se levantou, ele se posicionou. Sabe, ele prosseguiu caminhando, orando. Na maioria das vezes, a salvo uma, consultando o Senhor. E Deus deu vitória em tudo. Deus deu vitória, não foi para ele, foi para aquele povo. Como hoje Deus quer dar vitória para todos vocês, para nossa descendência, para vossas casas. Sabe? Mas nós precisamos, acima de tudo, sempre buscar o Senhor. Mas também vamos hoje fazer uma análise conosco. Deus fala de um recomeço. Ó Senhor, eu quero recomeçar em Ti. E eu acredito que vocês também querem recomeçar nele. E como todas essas virtudes foram com Josué, nós também queremos ter essas virtudes. Sabe, porque Josué passou Israel até chegar, tomou vários reinos, entregou todas as posses. E você? Você tem que passar a sua família. Você tem que passar, sabe, o seu ente querido, os seus irmãos, os seus colegas. Todos nós temos vidas para levar. Todos nós podemos ser instrumentos de Deus para alguém. E todos vocês, Deus quer abençoar com todas as sortes de bênçãos. Mas hoje Ele faz para você se levantar agora da sua cadeira. Levantem-se, por gentileza. E fazer uma análise no coração de vocês. Onde vocês precisam recomeçar? Onde vocês querem recomeçar? Há alguma situação na vida de vocês que vocês param, pensam e falam: Senhor, eu preciso da Tua mão nessa situação para eu poder vencer? Hoje é o dia. Se tem alguma situação na vida de vocês, hoje é o dia. E como ele falou para Josué se posicionar, se levantando, ele fala: vem aqui à frente. Quem é que quer vir aqui à frente? Tomando essa posição de que quer algo da parte do Senhor, de que você não quer ficar da forma como você está, de que como Josué venceu e levou todo esse povo, você também quer essas vitórias. Hoje Deus está marcando esse dia na vida de cada um de vocês. Irmãos, é impossível Deus não abençoar aquele o qual busca, aquele o qual deseja. Se hoje você veio com seu coração contrito, quebrantado, diante da presença do seu Deus, eu te garanto, e eu me alegro, porque hoje é o dia da sua vitória. Você está entendendo? Você já escreveu hoje aqui no livro da vida, nesse dia 21 de janeiro, que você está recomeçando. Você deu passos de vitória. Como o povo de Israel deu aqueles passos dentro do Rio Jordão e chegou no outro lado, você começa hoje. Reche cantarabasuriandoriandorecantas. Rebachuri cantourabasuriandaraias. Leite cantoriandoriandorecantas. Deus garante que fortalecerá os seus pés. Deus garante que dará vitória na vida de vocês. Então, somente continuem buscando a face do Deus vivo, a face do soberano, a face daquele que entrega a vitória, em nome de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia
aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui, pois não há ferrolhos e nem portas. Ajudem os irmãos, os pastores, os obreiros. Orem com a equipe, com eles, por favor. E não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Pai, em nome de Jesus, assim como a palavra que foi ministrada nessa noite, aonde Josué recebeu uma ordem de um posicionamento, de se colocar de pé diante das adversidades, se colocar de pé diante das dificuldades, olhando tão somente para o objetivo do Senhor, para o destino aonde o Senhor tinha para ele. Assim estamos nós aqui nessa noite, meu Deus. E aquele que estava parado, prostrado, desanimado diante das situações, meu Deus, que nesta noite o Senhor comece a ministrar sobre cada um deles força, vigor para se colocar de pé, para colocar, Senhor Jesus, na posição, meu Deus, e avançar ao destino, avançar, Senhor Jesus, naquilo que o Senhor tem, naquilo que o Senhor tem preparado. Meu Deus, nós não vamos olhar para as adversidades, meu Deus, nós não vamos mais olhar para aquilo que nos cansa, para aquilo que nos desanima. Não, Pai, olharemos para o Senhor, olharemos para o alto, olharemos para o autor e consumador da nossa fé, permaneceremos, meu Pai, diante da Tua palavra, obedecendo, meu Deus, a palavra, o projeto inicial, aquilo que um dia o Senhor ministrou sobre as nossas vidas, aquilo que um dia o Senhor liberou, dizendo que faria em nós e através das nossas vidas. Meu Deus, nós trazemos a memória agora, nós trazemos a memória aquilo que vai nos trazer a esperança, e o que nos traz esperança é a Tua palavra. Nós trazemos agora a existência, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor projetou sobre as nossas vidas, seja na nossa casa, na nossa família, seja no nosso ministério, seja, meu Deus, no nosso trabalho, aonde o Senhor, meu Deus, liberou uma palavra sobre as nossas vidas. Hoje nós tomamos posse novamente, meu Deus, aonde havia sequidão e escassez em nossas vidas, meu Deus, nós declaramos nessa noite, nós declaramos vida, nós declaramos, meu Deus, que hoje aquilo que estava morto recebe a ordem de reviver, aquilo que estava, meu Deus, no esquecimento em nossa vida, meu Deus, nós trazemos de volta, meu Deus, tudo aquilo que o inimigo tentou roubar de nós, tudo aquilo que o inimigo quis, meu Deus, amarrar os nossos pés, as nossas mãos, para que não tomasse posse, meu Deus, daquilo que o Senhor tem, meu Deus, tudo aquilo que nos tirou da posição com o Senhor, aquilo, ó Deus Todo-Poderoso, que veio e tirou de nós o foco de permanecermos no Senhor. Pai, nesta noite nós renunciamos, meu Deus, a nossa vontade, nós renunciamos, meu Deus, nessa noite, os nossos medos, nós renunciamos agora nesta noite, meu Deus, tudo aquilo que nós alimentávamos e que fazia com que estivéssemos afastados daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E nessa noite, meu Deus, nós declaramos que tudo aquilo que estava travado, tudo aquilo que estava amarrado,
Tudo aquilo que ainda nos prendia está sendo quebrado nessa noite no poder do Senhor. No poder da tua palavra, no poder da tua presença. Meu Deus, nós declaramos que nós somos livres para viver o propósito do Senhor. Nós somos livres para tomar, meu Deus, a posição, meu Deus, não de coitados, mas a posição daquele que é chamado, escolhido, separado para glorificar o teu nome por onde passar. Meu Deus, toma o teu povo nessa noite, toma cada um deles. O Senhor sabe, meu Deus, aonde é a necessidade do teu povo. O Senhor sabe aquilo que é urgente. O Senhor sabe aquilo, meu Deus, que muitas vezes ao deitar a cabeça no travesseiro, o sono vai embora. A angústia toma o quarto, a tristeza, meu Deus, vem nos pensamentos. É o Senhor que conhece, Pai, e é dentro dessa verdade que hoje nós te pedimos, meu Deus, que hoje, que essa noite, que esta madrugada já seja diferente, que o teu povo já viva a madrugada diferente, eles já saiam por essas portas, meu Deus, de cabeça erguida, vivendo, meu Deus, o propósito do Senhor. E que nada mais, Senhor, nada mais tome o teu lugar nas nossas vidas. Nada mais tome o teu lugar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E nós glorificamos e exaltamos o teu nome nessa noite, em nome de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui, pois não há ferrolhos e nem portas que se fechem diante da sua voz, e não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluias. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, irmãos. Glória a Deus. Nós recebemos estratégias do alto. Pode sentar, querido. Nós recebemos estratégias do alto nessa noite. Direcionamento de Deus, para que possamos alcançar aquilo que Ele tem, a vitória em todas as áreas da nossa vida. Só basta obedecer. Não adianta ouvir tudo que o Senhor falou conosco hoje e na hora de praticar, nós deixarmos de lado. Então, que venha sobre nós hoje a obediência e a disciplina em praticar tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém?